Eu resolvi criar esse conteúdo em cima da novela Império, porque de todos os co-criadores que já apareceram por infinitas novelas, o personagem do Comendador José Alfredo de Medeiros, eu acho que de longe ele é o mais emblemático. E de todas as cenas que eu vi na novela, essa me marcou muito. Tá aqui que não deixou fazer. Obrigado, amigo. Até a volta. Vai com Deus, cara. Mande notícia. Aqui ele já tinha forjado a morte dele e ele tinha resolvido sair de cena para poder investigar com calma quem é que estava por trás do que estavam aprontando com ele. E aqui é óbvio que eu não estou defendendo forjar a própria morte, até porque isso é crime. Mas aqui estamos falando de novela, e novela pode. E essa cena aqui, que deve ter se passado no dia seguinte dele ter forjado a própria morte, ele se encontra com o Josué, que é o fiel escudeiro dele, é o motorista e segurança, e o Josué entrega para ele uma mochila com roupa, alguns pertences, algumas coisas que ele precisava, e ele vai embora. Ele vai embora para sumir de cena por um período para depois ele voltar. E eu me recordo que quando eu assisti a essa cena pela segunda vez, eu comecei a chorar, porque às vezes, para a vida que a gente está indo, a nova vida, vai ser necessário e importante que a gente deixe a vida antiga para trás. Na novela, o comendador, ele estava deixando para trás a vida de comendador, a vida do dono do império, os seus milhões, toda a sua riqueza, amigos, família. Ele estava literalmente indo embora. E quando eu vi essa cena, de fato eu me emocionei, porque eu me lembrei de quantas portas eu precisei fechar para poder abrir as portas da frente. Imagina uma sala que tem uma porta aqui e uma porta aqui. Você está no meio das duas portas. Às vezes, você está fechando essa porta aqui e tentando esticar o braço para pegar a porta aqui. Só que o seu braço, ele não alcança a outra porta. Para você abrir a porta daqui, você vai ter que fechar a daqui e soltar, para dar alguns passos para poder alcançar a nova porta e abrir. É extremamente difícil fechar portas, só que é extremamente importante fechar portas. Às vezes, a vida que a gente quer para a gente, ela não é a vida que as pessoas que nos circundam querem para elas. E às vezes, nem para a gente mesmo. E aí a gente vai ter que ter a fortaleza interior e a ousadia de saber fechar essas portas, para poder abrir as novas portas. Na nossa caminhada de co-criador, algumas pessoas a gente vai ter que deixar para trás. Nem todas conseguirão seguir com a gente. Nem todas vão querer seguir com a gente. E aí vai ficar na nossa mão a decisão de seguir ou de ficar. De seguir ou de se parar por causa dessas pessoas. E isso é uma decisão difícil. Isso é uma decisão, às vezes, dolorosa.
Às vezes a gente não vai para frente por causa dessas pessoas. Às vezes a gente não vai para frente por causa dessas portas que a gente não quer fechar. E lembra que tudo é escolha? E aí, o que você vai escolher? Você vai para frente, abrir novas portas, ou você vai permanecer atrás com as velhas portas? Tudo é escolha. O que você escolhe? E são essas escolhas de ir para frente ou permanecer atrás que faz toda a diferença das nossas realizações. Essa cena com o comendador me chamou muito a atenção, porque ele simplesmente foi e ele não olhou para trás. E essa cena ela me emocionou bastante porque o comendador ele simplesmente pegou a mochila e ele foi. Ele foi sem olhar para trás, sem arrependimentos. E o comendador, de forma firme, foi sem olhar para trás. E eu que estou produzindo esse conteúdo, tem justamente a intenção de mostrar a postura de um co-criador da realidade. Ele vai para frente, ele fecha portas para abrir novas portas. E se necessário for deixar pessoas para trás, ele vai deixar essas pessoas para trás. Não importa quem sejam essas pessoas, porque às vezes elas não vão querer seguir juntos. Às vezes elas nem podem. E aí fica a pergunta: você está baseando as suas escolhas em cima das suas escolhas ou das escolhas dos outros? Quantas portas você precisa fechar para poder abrir as portas novas? Quem são as pessoas que você vai ter que deixar para trás? Talvez você não precise deixar ninguém para trás, mas se precisar, você vai fazer isso por você, para a sua realidade, para realizar os seus pedidos? É sobre isso. Sempre é sobre postura e sempre é sobre o caminhar para frente, para as novas portas e fechar as velhas portas. Eu desejo que nesse ano de 2025 que está começando, você tenha firmeza nos seus passos e que você caminhe para frente e você tenha a força necessária para fechar as velhas portas e a força necessária e a ousadia que se requer para abrir as novas portas. E eu te desejo entendimento que nem todo mundo que hoje faz parte da sua vida vai querer caminhar com você na sua nova vida e que você tenha a coragem de deixá-las para trás, para seguir o seu caminho, para fazer a sua vida. Eu te desejo um caminho com portas abertas e coragem para abri-las. E aí tem um pedaço que a câmera está filmando ele e ele faz esse movimento. Dá a impressão assim, tá passando um monte de dúvida, um monte de insegurança, um monte de medo pela cabeça. E ainda assim, eu vou caminhar para frente. Eu vou seguir o meu rumo. Eu farei a nova caminhada.